Nos últimos 7 anos, liderou projetos que juntos somam mais de 19 milhões de receita, com atuação em franchise, expansão internacional e no desenvolvimento de estruturas comerciais escaláveis. Com vocês, Michael Albert. Foto. Certo? Bom dia, boa tarde já, né? Meio-dia, boa tarde, tudo bem, pessoal? Bom, é um prazer estar com vocês aqui. Legal é porque foi casando muitas coisas, né? Nós tivemos a questão do desenvolvimento pessoal ali na primeira palestra, depois a questão da comunicação ali com o mestre, e agora eu vou falar sobre operação de receita. Então, aconselho vocês a anotarem, porque muitas coisas, vai ser alguns termos. Tá, Michael, tem coisa técnica? Vai ter coisa técnica. E você, como empresário, você precisa saber o básico disso. Senão, é melhor você não abrir uma empresa, né? Porque no mundo de negócios, a sorte, dificilmente, ela vai te fazer escalar algum negócio. Eu costumo dizer que sorte, às vezes, é quem ganha um Big Brother do Brasil. Big Brother Brasil ou quem ganha na Mega Sena. Mas você vê que a sorte não dura muito, porque os números falam que depois de 5 anos, a maioria está mais pobre do que antes. Então, no mundo de negócios, a sorte pode te ajudar a ficar visto, vamos se dizer. Mas depois, o paraquedas, se você contar com a sorte, ele vai estar furado. E do jeito que você sobe, você também desce. Então, só pela introdução, deu para ver que a gente vai falar algumas coisas bem pontuais aqui, né? Aqui é a empresa onde hoje eu tenho uma sociedade, a gente brinca que é os Pink Blinders, né? Então, é eu e os meus sócios aqui, o Ramon e o João, cada um tem uma especialidade ali em uma área. O João cuida muito de automação, o Ramon gosta muito de branding. E hoje eu vou falar com vocês sobre a questão de estratégias de crescimento. O que uma empresa ela realmente precisa para escalar? Uma empresa hoje no Brasil é muito diferente uma forma de uma empresa no Brasil atuar do que na Europa ou nos Estados Unidos. Quero que vocês repitam comigo assim, ó. Uma empresa no Brasil precisa de lucro. Por que isso, Michael? Uma empresa no Brasil. Porque vocês já devem ter visto, talvez, documentário do Spotify, que tem na Netflix, algum outro filme de empreendedor americano, e você vai ver que uma empresa americana, e até na Europa, o jeito que nasce é muito diferente. Quando eles criam um negócio, a primeira pessoa que eles vão vender o negócio é para um investidor. Então, eu criei uma ideia, então lá na minha ideia tem, essa empresa vai faturar X em tanto tempo, eu preciso de tanto de dinheiro, eu preciso colocar tantos funcionários, eu preciso comprar tal ferramenta. Então, eles desenham tudo isso e aí eles vão atrás de investidor. Então, eles falam, eu preciso de 20 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. E aí o investidor compra a ideia e aí eles viabilizam o negócio. E esse é o modus operandi. Estados Unidos, Europa. No Brasil é totalmente diferente. Primeiro, nós não temos um número considerável de bilionários brasileiros que fazem rodadas, vários tipos de rodadas com as mesmas startups. Começa por aí. Na verdade, os bilionários brasileiros que não é envolvido com lavagem de dinheiro ou politicagem, eles nem investem direito aqui. A gente vai pegar um Lehman da vida, essa galera investe fora. Até porque o dólar está muito mais valorizado que o nosso dinheiro. Então, nós não temos esse modelo. No Brasil, você tem que fazer outro negócio da receita, e aí, possivelmente, se você quiser vender, depois que deu alguma receita, você consegue vender uma parte desse negócio. Por isso que eu disse que uma empresa brasileira ela tem que dar lucro. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre isso. Se você tem uma empresa que tem menos do que 50 funcionários, ou que fatura menos do que 100 mil reais por mês, você é obrigado a saber o que eu vou falar aqui. Não é que você talvez tem que... Não, você é obrigado. Porque senão existe a grande chance de você não sair de onde você está. De forma bem sincera. Até porque, se você não souber esse básico, você vai contratar alguém que vai falar, talvez, que está fazendo isso, e aí, como você não sabe, é aquele negócio, né? Vento nenhum ajuda barco que não sabe para onde se vai. E para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, eu vou falar um pouco sobre essas estratégias de crescimento. Hoje a gente tem alguns clientes. A gente já atuou na Cachaça Cabaré, do Leonardo. Antes era o Leonardo e o Eduardo Costa, quando nós atuamos lá. Fizemos o rebranding deles.
era bem interessante porque quando lançaram a marca, né, o Leonardo, o Eduardo Costa, a galera à frente, eles acreditavam que quem ia consumir a cachaça deles era o seu Zé, do boteco e tal, mas o seu Zé, que escuta Leonardo e Eduardo Costa, mas o seu Zé toma 51, o seu Zé toma cunhaque, ele não ia pagar R$200 em uma cachaça, R$100, 300, o que for. Então nós fizemos o rebranding, especificamente um licor viralizou, que é o de doce de leite, vendeu milhões e milhões, até hoje vende muito, e aí nós mudamos o público-alvo, o avatar, e nós colocamos uma cachaça, que hoje ela está saindo, se eu não me engano, R$7,99, que ela vem numa caixa linda, é o ticket mais alto deles, e posicionamos isso como troféu. Então a pessoa compra, a maioria das vezes compra para dar de presente. Então, olha que interessante, né? Fez todo esse trabalho de rebranding. Temos outras, temos aqui para quem é da cidade, deve conhecer, cadê? O Gil Lanches, eu formatei o manual de franquia do Gil Lanches. Da Óticas Vista Mais, formatamos o manual de franquia. Nato Focus Story. Papa Delivery, formatamos a licença. Bebidas Online, a franquia. Então, enfim, vários clientes que atuamos ajudando a crescer, seja no modelo de franquia, licença, revendedores. Greenline fui em revendedores. E tem outros clientes que não estão aqui, que nós também fazemos um trabalho legal. Bom, para começar, eu sei que tem donos de empresa aqui. Seja você, eu brinco, né? A pessoa que tem uma MEI, ela faz tudo na maioria das vezes, né? Até ela virar um ME, até ela sair dos seus R$7.000 por mês de faturamento, ela faz tudo. Ele é o financeiro, é o comercial, é o marketing. Mas a questão é o quê? Todo fundador de empresa, CEO, diz que quer crescer. Se eu perguntar aqui, quem quer fazer a sua empresa ou a empresa que você trabalha crescer, levanta a mão. Todo mundo, é óbvio, né? Uma empresa, ela é feita para crescer. Porém, na hora de decidir, a maioria fica na zona de conforto. Não vai fazer crescer. Por quê? Porque fazer crescer é igual uma criança. Quando você era pequeno, que você começou a crescer, dói. Você quer aprender a andar de bicicleta, você vai cair. Enfim, na verdade não existe andar. Se você for ver na real, é evitar quedas. O que nós fazemos é evitar quedas. Então, para crescer, dói. E a maioria do dono de empresa, às vezes até dependendo do tamanho do negócio, ele não quer fazer aquele negócio crescer. Ele diz, mas ele não quer exatamente aquilo. Então eu gosto de colocar essa frase porque até quando nós estamos com alguns clientes, hoje nós temos clientes, para vocês entenderem, né, que fatura tipo 50 mil mês, mas nós também temos clientes que faturam 6 milhões mês. Então, às vezes, o cara ele já está em um nível, já tem um Prolabore, já tem uma distribuição de lucro semestral ou anual que ele não quer mais crescer. Mas ele precisa dizer ali para o time que eles estão em um processo de crescimento. E aí ele contrata o nosso trabalho e eu faço essa pergunta para ele. Falo, você quer crescer? Eu quero. E aí a gente começa a tirar algumas muletas que essa pessoa tem. Então, toda empresa quer crescer, mas na verdade fica na zona de conforto na maioria das vezes. Eu quero mostrar para vocês um diagnóstico do caos para nós começarmos, né? Como que é esse diagnóstico do caos? O que trava o crescimento? Primeiro, falta de foco. Você entra numa empresa, tudo é prioridade. Então, na verdade, nada é prioridade. Porque não tem como, se tudo é prioridade, por onde eu vou começar se tudo é prioridade? Entende? Então, isso trava muito. Meus amigos de marketing, né, tem vários clientes que aí eu terceirizo marketing e tal. Eu acho engraçado quando monta o Trello ou no Notion ou em qualquer outra ferramenta. Vamos listar o que é prioridade. O cliente coloca que tudo é prioridade. Então não tem como. Se tudo é prioridade, vai começar por onde? Né? Então a segunda coisa é métricas erradas. O CEO ou o dono da empresa, muitas vezes ele toma a decisão pelo feeling. Ah, eu tenho o meu feeling. Teve um CEO há um tempo atrás que ele tomou uma decisão pelo feeling dele. Ele era CEO da Tupperware, todo mundo que já ouviu falar da Tupperware. Começou a surgir a internet, tudo aquilo, venda online, e no feeling dele, a Tupperware faturava tanto e era tão bem preparada que não precisava se posicionar na internet. Puta feeling, um cara, currículo impecável, diferenciado, mas sabe o que o feeling dele fez? Entra na bolsa de valores e tenta achar a Tupperware lá. Tanto de dinheiro que perde, quase falindo. Então, assim, existe o feeling que você vai acertar muitas vezes, mas, cara, é que nem o mestre falou ali, você tem que estar antenado no mercado. Ainda mais se você tem negócio de tecnologia.
Às vezes o que estava dando certo ano passado, esse ano não dá mais. Eu tenho um cliente que está em RJ, recuperação judicial, porque ele faturava 6, 7 milhões, uma grana violenta, e o grande diferencial dele era tempo de entrega. Sempre foi o grande diferencial dele. Aí sabe o que aconteceu? Ele trabalha com produtos físicos de tecnologia e tal, informática. Aí começou a chegar Mercado Livre, entrega full, e o diferencial do cara, que era a velocidade de entrega. E agora ele está correndo para criar outro canal, senão um negócio de 6, 7 milhões vai derreter. Se ele continuar sem fazer nada, em 3 anos derrete. Até menos. Em 3 anos pode derreter. Aí você pega o cara, estrutura, 100, 150 funcionários. Estrutura ali de 200 pau mês, 300. Então, você não tem que agir... Claro que você tem a sua expertise, mas você tem que entender o mercado, tem que entender o que está acontecendo. O que funciona hoje, talvez não funcione amanhã. Então, métricas erradas. Terceira coisa, medo de apostar. Medo de errar vira paralisia. Tem que apostar. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas formas de fazer o que eu estou dizendo. Primeiro aqui é só para assustar, aí depois vou mostrar algumas ferramentas. Crescimento não morre por falta de ideia. Crescimento morre por excesso de distração. O empresário, às vezes, ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu costumo dizer assim, cara, eu estou cansado de pessoas com iniciativa. Preciso de gente com acabativa. Você começa e você acaba. Quando nós entramos na empresa, a primeira coisa que eu faço é quais são os projetos. Aí o dono vem, esse, um monte de projeto. Aí eu vou mudando. Beleza, qual que vai colocar dinheiro no seu bolso? Você precisa de X por mês a mais, não é? É, tá. Qual vai colocar dinheiro no seu bolso nos próximos 90 dias desses projetos? E 6 meses? E 1 ano? Qual que é o projeto central da empresa? Para quando tiver caixa, você vai ter mais tempo e saúde financeira para chegar nesse outro projeto. E aí eu vou desenhando. Mas é por quê? Muitas vezes o negócio ainda é pequeno e o dono ele tem que fazer operacional, tem que estar olhando no marketing, comercial, e às vezes o cara não está com a visão dentro do negócio. Ele acredita que está porque ele está sentado na mesma sala que os funcionários, que às vezes ele fica um meio período no marketing, no comercial, mas ele não está dentro do negócio. Ele não tem, e eu vou falar sobre isso, reuniões para entender o que está na cabeça dos gestores. Já teve empresa que o dono está indo para a direita, o diretor de marketing está indo para a esquerda, o comercial está indo para cima, o operacional está indo para baixo. O que é isso? Grande quantidade de projetos, grandes ideias, grandes formas de fazer o negócio acontecer, de caminhos, mas sem foco nenhuma. Então, eu quero falar para vocês 3 alavancas de crescimento. E é coisa que dá para implementar saindo daqui. Segunda-feira dá para você implementar já no negócio. Então eu trouxe assim bem básico essas 3 alavancas. Faz sentido até aqui, pessoal? Sim. Sim? Boa. Então vamos lá. Deixa eu só tomar uma água. A primeira alavanca de crescimento é aquisição previsível. Aquisição previsível, o que é isso? O dinheiro que vai entrar no seu bolso, você tem que ter uma noção de onde ele vai vir. Começa por aí. Se você tem uma empresa e essa empresa precisa dar lucro, como eu falei no começo, você tem que ter uma noção de onde que vai vir esse dinheiro. Certo? Como que eu sei isso, Micael? Primeira coisa é, você tem um canal com ROI positivo. Quem sabe o que é ROI aqui? Eu sei que meus amigos aqui é do marketing, vocês não erguessem a mão, irmão. É o retorno sobre o investimento ali em verbas de marketing, tem o ROAS, que é sobre o investimento na plataforma. Entenderam? Todo mundo entendeu? É o retorno sobre o investimento. Então vamos lá. Eu tenho um canal na minha empresa, uma forma de captar. Então eu tenho uma empresa de marketing. Uma forma que eu trago clientes é oferecendo tráfego pago. Um exemplo, é um canal. Faço tráfego pago para outras empresas. Beleza. O ROI está positivo. Então eu invisto X para atrair esse cliente. Talvez eu faça o tráfego para mim mesmo para atrair esse cliente. Retorna X. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu faço novos testes. Então eu estou fazendo tráfego só em São José do Rio Preto.
Agora eu vou testar em todo o Noroeste Paulista. Teste. Depois de testar, eu vou medir se está valendo a pena ou não. Ou, na verdade, eu faço vários testes. Então, eu testo, vamos supor, região de Rio Preto até Santa Fé do Sul. E aí eu coloco esse público. E aí eu testo de Rio Preto até Catanduva. Eu coloco também esse público. E de Rio Preto até Ribeirão Preto. Eu coloco também esse público, vamos supor. Então, eu fiz teste, correto? Três regiões diferentes. Depois de fazer o teste, eu vou medir qual que está me dando mais retorno. Depois de medir, eu vou escalar. Certo? Qual que é o playbook para isso? Desse canal vencedor. E aí que entra, que eu vou até detalhar mais para vocês. Eu fiz o teste, como eu coloquei ali, o A e o B. Então, eu tenho a minha empresa, e aí ela já está faturando com um canal que eu tenho hoje de venda, e aí eu quero escalar esse canal. Então, nesse mesmo canal que eu já tenho, eu vou fazer alguns testes nele. Então, eu vou fazer um teste A e B nesse canal. Depois de fazer esse teste, eu preciso saber quanto que é o custo para adquirir esse cliente, que é o CAC. Então, tá vindo o cliente. Tá, quanto que é o custo para adquirir esse cliente? Ah, o custo é X. Essa aqui, ó, é a matemática para todo negócio, para começar. Teste A e B, semanal, mais CAC, que é o custo de aquisição de cliente, que tem que ser igual a um LTV, que é o valor vitalício do cliente, ou seja, quanto que esse cliente traz para mim, enquanto ele é cliente meu, mais o payback em até 6 meses. Eu sei que está confuso, né? Olho para a cara de alguns, rapaz, esse cara está falando em inglês, então vou detalhar um pouco mais. Isso aqui chama unidade econômica saudável. Lembra que eu falei que você precisa saber isso? É porque isso aqui vai separar, cara, o amador do profissional. Tem muita empresa, eu também já tive cliente, que o cara estava fazendo 2 milhões por mês, achou que estava voando e tudo mais, veio a pandemia, o sócio saiu, ele ficou sozinho, teve que descer para a operação. Ele não ficava na operação, o sócio que ficava. Quando ele foi para a operação, sabe o que ele descobriu? Que os 2 milhões que ele estava faturando, que ele estava posicionado no Mercado Livre, ganhando troféuzinho, todas aquelas coisas, ele estava tomando tinta. Não tinha margem, ninguém sabia quanto que era o custo de aquisição de cliente, ninguém sabia o tempo de vida do cliente, ele estava faturando 2 milhões e torrando, um exemplo, 2.300. Por quê? Porque ele olhava e falava, cara, não, deixa que o time de marketing vai saber o que é isso. Cara, o CNPJ não está no nome do time de marketing. Qual que é o nome que está lá no teu CNPJ? Fala assim, o meu. Se dá ruim, qual o nome que vai dar ruim? É o teu. Então o que eu estou falando aqui, às vezes parece complexo, e se está muito complexo, você tem até que ficar assustado mesmo, porque na verdade é um básico. Para quando você contratar um time de marketing, você conseguir acompanhar. Hoje o que eu mais escuto é, não tem uma agência boa, não tem um marketing que me ajude, mas é porque o cara não entende o básico, para ele entender o que o marketing está fazendo. Estou mentindo, meus amigos do marketing? Tá certinho. O cara não entende o básico. Você como empresário, você precisa entender essas coisas, tá? Então qual que é a fórmula? Aqui eu detalhei. Eu tenho um CAC, que é um custo de aquisição de cliente, certo? Se eu estou aqui hoje e eu investi R$200 para estar aqui e eu consegui um cliente, quanto que foi o custo para mim conseguir esse cliente? R$200. Estão entendendo? Beleza. Aí eu vou para o LTV, que é o tempo de vida desse cliente. Aí como que é esse nome? O Henrique. Ó, eu vim aqui no evento, investi R$200, consegui o Henrique de cliente. Meu custo de aquisição de cliente, R$200. O Henrique, às vezes eu fechei um contrato com ele, que ele vai me trazer nesse contrato, vamos supor que eu fechei um contrato de R$300 por mês, durante 3 meses. O Henrique vai me trazer quanto? 900. Tá. Então, beleza. O CAC, custo de aquisição de cliente, tem que ser, o custo que eu gastei para adquirir esse cliente, ele tem que me trazer, no mínimo, 3 vezes o valor que eu gastei para trazer ele. Gente, isso aqui é o básico de negócios. Detalhe assim, sendo bem direto, nem sei qual que é o teu negócio. Se o teu negócio não dá, se o cliente que você arruma, ele não te dá, no mínimo, 3 vezes o valor que você gastou para trazer ele, o teu negócio vai quebrar. Eu não preciso pensar, vai quebrar. A hora que você mudar de CNPJ, a hora que você tiver que pagar impostos, não vai, a conta não fecha. Se tiver que pôr funcionário, não escala. Um negócio no Brasil que dá menos do que 3 vezes
o valor que você investe para trazer o cliente, esse cliente te dá de retorno, ele quebra. E aí depois, na verdade, a gente pode até desenhar a fundo essa matemática para você entender, por causa da carga tributária. Aí tem empresário que fala para mim, nossa, o Brasil, e começa aquela reclamação. Você tem 3 opções. Primeira, que eu não aconselho, e é a pior, e não tem que fazer isso, tentar dar o jeitinho brasileiro, lá na frente você vai se ferrar. Não tenta, seja quem for que está no governo, não tenta pôr a mão no bolso ou tirar dali, que se tem uma coisa que eles vão conseguir fazer é pegar de volta o dinheiro. Não tem como. Então você vai dar um jeitinho, vai dar ruim. Segundo jeito, sai fora do Brasil, vai para a Europa, os Estados Unidos e tenta fazer o teu negócio lá. O terceiro, amigo, aceita as regras do jogo. O jogo aqui é assim. Você tem que pagar tudo certinho os impostos, que nós temos impostos bem altos. Então, se você gosta de vôlei e vai jogar futebol, você vai poder fazer os movimentos do vôlei no futebol? É o futebol. Então, aqui no Brasil, um negócio que não dá 3 vezes, o cliente não te traz 3 vezes o valor que você gastou para investir nele, vai quebrar. Que aí vai ter o custo do marketing e várias outras coisas, impostos e tarará. Então, beleza. Tem que me trazer 3 vezes o valor que eu investi nesse cliente. A segunda coisa é, presta atenção, se custou R$200 para mim conseguir esse cliente, esses R$200 tem que voltar em, no máximo, 6 meses. É que aqui, gente, assim, é muito mais complexo tudo isso. Eu estou trazendo assim uma nata só para vocês entendendo. Porque isso aqui já vai ajudar. Talvez você vai pegar o teu negócio hoje e vai falar, caramba, tá tudo errado isso aqui. É bom já mudar a rota. Por que 6 meses, Mikael? Porque uma empresa, se não tiver um fundo investidor, se não tiver um grande caixa, se o dinheiro que você está investindo para trazer cliente demora mais do que 6 meses para voltar, você não vai conseguir manter a operação. Tá entendendo? Vai chegar uma hora que vai colapsar. O meu amigo, ele está me trazendo R$900. Esses 900 pode ser em 1 ano. Tá tudo certo. Tá positivo o CAC. Certo? 900, 3 vezes a mais. Eita, saiu ali até meu slide. Tá tudo certo o CAC. Mas se pelo menos os R$200 não voltar nos 6 meses, eu não consigo tracionar. Porque eu vou pôr muito mais dinheiro para trazer gente do que eles vão me trazer de volta. Ficou claro? Sim. Certo? Então, o payback curto, ele é um fôlego para você conseguir reinvestir. Você precisa de um fôlego para isso. E aí você precisa que volte, pelo menos o custo do cliente, nesses 6 meses. Vamos lá, quais são os erros comuns que acontecem? A pessoa quer tentar 10 canais ao mesmo tempo. O cara tem um negócio, ele não tem um dinheiro ali de investimento, ou ele não começou um negócio com grande valor para testar, que eu falei que a grande maioria no Brasil a gente não faz assim, e ele quer testar várias coisas. Então é aquele negócio, eu vou testar 6 canais diferentes, vai que um vira. Você vai gastar muito mais energia, você vai gastar tempo e você vai investir muito mais dinheiro. E aí, se não acontece aquela matemática que eu falei de antes, do CAC, do LTV 3 vezes e do payback em 6 meses, não vai rolar. Ainda mais porque se você está começando do zero, você vai ter que colocar muito mais energia para dar certo um canal. Quanto mais você quer criar 3 de uma vez, 5 de uma vez, é muito mais difícil. Então, foque em um canal. Eu conversei com uma amiga ali e ela falou que é dentista. A gente não aprofundou mais. Mas talvez, um exemplo, um trabalho de arrancar dente do siso, estou dando um exemplo, vai ser algo que vai fazer o negócio dela começar a tracionar. E aí depois ela vai fazer um trabalho de colocar, fazer manutenção, retirar aparelho. E depois ela vai fazer outra coisa, e ela vai escalando outros canais. Mas se do nada o faturamento está 0 e ela já quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, vai ter que comprar máquinas diferentes, vai ter que comprar coisas diferentes para ajudar na operação, materiais diferentes, e aí o custo vai ficar tão inchado que vai ser difícil ela tracionar. Faz sentido? Sim. Faz sentido. Coisa de comida eu sempre falo, né? Dependendo do mercado. Cara, 3 sabores, no máximo, traciona. Eu brinco, né? Que agora mudou, né? Mas o McDonald's lá atrás, ele tinha 3 sabores. Era 2, na verdade. Chocolate e baunilha. Para o confuso, misto. Pega ali os 2 juntos. É o que funciona. Ah, Mikael, mas hoje o McDonald's tem tantos sabores. E tem tantos dinheiro no caixa para testar. Entende? Vamos lá.
Outro erro comum, não sabe qual campanha trouxe o lead. Isso daqui entrando mais em marketing, eu acho que meus amigos vão aprofundar, a galera que vai falar de marketing, não vou entrar muito nisso. Mas você precisa saber de onde que está vindo aquele lead seu, aquele seu cliente. Escalar antes de validar. Deu certo a primeira vez? Cara, não significa que está totalmente validado. Primeira vez, pode ser uma sorte, vamos pôr. Segunda vez, uma coincidência. Terceira vez, aí é um padrão. Primeira vez, cara, ó, eu acho que é por aí. Segunda vez, eu ainda acho que é uma coincidência. Terceira vez, não, aí realmente acredito que esse canal está desenhado. Tá? Tem gente que às vezes dá uma vez, aconteceu, deu bom ali, o cara já contrata 10 vendedores. Não, agora vai. Aí cai do cavalo. Porque às vezes foi uma coisa ali fora do comum que fez chegar aquele resultado. Não foi a estratégia em si. Medir vaidade. Tem gente que mede somente a vaidade. O cara tem um negócio e ele não mede a quantidade de cliente que ele fecha. Óbvio que é importante o engajamento, tudo isso, mas é que nem eu falei. Empresa no Brasil precisa de lucro, cara. Você precisa fazer dinheiro. Senão o teu negócio vai fechar. Ninguém vive somente do que você constrói ali na rede social. Teve um tempo que eu atendia muito nutricionista. Fazia mentoria para nutricionista. Acontecia muito isso, porque a nutricionista, ela se forma e, óbvio, tem as exceções, mas na maioria não ganha um valor incrível de começo. Não é igual um médico, que você já pode arrumar ali um trabalho, passar em fazer um concurso, tarará. E aí, mas aí o produto dela, para ela conseguir vender ele, ela tem que ter, a maioria das vezes, né, uma alimentação saudável, ela tem que ter, né, uma aparência, tarará. Então, para ela fazer o negócio dela, ela põe muito dinheiro na frente. Né? Então, assim, com o nutricionista eu ajudava muito, ó, vamos escalar o teu negócio, vamos ver forma de você fazer renda, senão lá na frente a conta não vai fechar. Tá? Então, como que tá o teu negócio? Será que você tá bonito na rede social, mas não tá conseguindo fazer grana? Isso daí dá problema. Quem não sabe de onde vem o próximo cliente, já está morrendo. Se você não sabe de onde vai vir seu próximo cliente, se você não tem nem noção de que canal, como que vai vir, o negócio já está morrendo. Já está morrendo, não tem como. Você tá, óbvio, se for um negócio que você abriu agora e tudo mais, você está nesses testes, está no mapeamento. Mas eu falo assim, faz um ano que você tem uma empresa. Você não tem nem noção de onde pode vir o próximo cliente, está errado. Está na hora de rever esse negócio. E aí eu coloquei uma frase que eu acho que tem que ser a próxima... Quem aqui tem tatuagem? Ó, bastante gente. Então, para quem tem, essa vai ser a próxima tatuagem. Para quem não tem, vai ser a primeira. Vou colocar. Tatuagem obrigatória de um empreendedor. Quem não sabe CAC e LTV de cabeça, não tem empresa, tem aposta. E se é para fazer aposta, vai ficar mais barato você ficar jogando no tigrinho lá, que aí é mais chance de você ganhar. Não tem como. Se você não sabe isso, é o básico. Quanto que custa o meu cliente? Quanto tempo de vida esse cliente tem na minha empresa? Se amanhã você quiser vender o teu negócio, quando você sentar com o investidor, a primeira pergunta que ele vai fazer é: quanto que vale o teu negócio? Como que eu vou saber quanto vale? Você precisa saber. Se eu tenho 10 clientes que me traz R$1.000 por mês, quanto que a minha empresa ela tem ali no ano de faturamento? 120 mil. Tá vendo? Você precisa ter esses números. Porque o investidor vai falar, beleza, eu vou pôr 1 milhão no teu negócio. Aí a conta que ele vai fazer em 5 anos é isso. Você cresceu X, se você tem 10 clientes, o contrato vai fazer ele trazer X, aí ele vai fazer a conta, que eu não vou fazer agora, senão vocês vão ficar mais confusos. Ah, realmente faz sentido eu colocar esse dinheiro. Não, realmente não faz sentido. Então você precisa saber o custo do seu cliente e quanto tempo ele fica no seu negócio. Pra gente, antes de mudar de slide, uma coisa interessante. Você fechou um contrato de R$2.000 por mês. Esse cara não pagou o valor, mas é R$2.000 por mês. Ele conta nessa soma, tá? Então, esse cara, vamos dizer assim, R$24.000 ele traz para sua empresa, mesmo que ele está pagando mensal. Beleza? Às vezes as pessoas têm essa dúvida. A outra coisa é o quê? Retenção e receita recorrente. Isso daqui é uma chave gigantesca nos negócios. As pessoas às vezes não se atentam para isso. Como que é o nível de retenção? Como que é a receita recorrente no teu negócio? Alguém aqui tem algum negócio de renda recorrente? Levanta a mão aí, que a pessoa compra todo mês. Alguém tem? Não? Não vou falar nada não, só para saber só. O pessoal fica com medo, né? A ideia aqui é um bate-papo mesmo, porque assim, de verdade, tô gostando do evento de hoje. Às vezes você vai em alguns lugares, fica uma conversinha e o cara sai de lá e não mudou nada no negócio dele. Sabe, eu acho que a gente tem que se ajudar. O empresário ele tem que ajudar o outro.
E aí essas coisas são interessantes para a gente aprender. Negócio de renda recorrente, ele vai trazer sustentabilidade para o negócio. Por quê, Mikael? Porque crescer sem retenção, muitas vezes é ter um balde furado. Você coloca muita gente e aí você tem um trabalho grande para colocar gente, mas ninguém fica. Onboard bom, ativação rápida, loop de valor. Ou seja, quando você teve esse primeiro cliente, seja produto ou serviço, como que é a experiência dessa pessoa? Ou se não, se você não tem renda recorrente, se você não tem ali uma pessoa que compra todos os meses, ou a cada trimestre, enfim. Por que isso está acontecendo? Como que está a experiência dessa pessoa com o teu produto ou serviço? E aí também de upsell e cross-sell que eu vou falar com vocês. Isso daqui eu acho bem legal. Esse slide é de uma metodologia que a gente tem, a metodologia Criar, onde é uma metodologia voltada só para recorrência. E esse aqui é um funil que eu chamo de borboleta. Que como funciona? A maioria das pessoas conhece só essa parte aqui, ó. Então, eu tenho visitantes, ou eu faço captação, depois vira lead, interessado, aí vira carrinho, ou vamos dizer ali, né? Tem o fechamento e a pessoa vira cliente. A maioria das empresas só pensa nisso. Captei, apresentei o produto, negociei e virou cliente. E aí ele faz isso de novo. E aí faz isso de novo, e a empresa só fica nisso. Mas existe uma riqueza que é isso daqui, ó. É depois que ela compra. Depois que a pessoa comprou, ela já confiou no teu negócio. O que você faz com ela? Aí você pode fazer gift back, ou seja, dá algum gift que ela ganha ali, talvez você tenha um amigo de outra empresa, o seu cliente ganha alguma coisa da empresa dele, o cliente dele ganha alguma coisa da tua empresa. Um pós-venda estruturado, vou falar um pouco mais de pós-venda, relacionamento e fazer o cliente virar fã da marca. O tempo é curto, não dá para entrar em muitos detalhes, mas eu fiz um tempo atrás um estudo com a galera do iFood. Eu estava na frente de um aplicativo que era concorrente direto do iFood e a ideia era vender esse aplicativo. Então a gente criou a empresa para vender para o iFood. O que a gente fazia? Ficava provocando o iFood. Era isso, provocando. A ideia era o quê? Né? A gente brincava. Era um dia o Diego Barreto, se eu não me engano, que é o CEO. A ideia era um dia alguém entrar na sala do Diego Barreto e falar assim, essa empresa aqui tá enchendo o saco. Ele dá um tapa na mesa e fala assim, compra essa merda dessa empresa para sair da nossa frente. Porque o iFood faz muito isso, né? Hoje eles estão voltados mais para questão de ticket, mas eles compravam muita empresa de delivery. E aí, fui fazer um estudo para entender um pouco, para começar a atingir de forma mais central o iFood. Eles fazem um negócio muito legal. E é uma coisa para você levar para o teu negócio. O cara que compra no iFood o X-salada da Dona Maria, ele não é cliente do iFood e ele não é nem cliente da Dona Maria. Ele é cliente do quê? Daquele X-salada, que às vezes vamos pôr, R$19,90. E aí ele gosta de lanche e o único que dá para ele comprar é aquele. Ponto. Ele compra aquele, R$19,90. Ele pode comprar todo dia. Ele não é cliente da Dona Maria, muito menos do iFood. Ele é cliente daquele X-salada. O que o iFood faz? O iFood faz o primeiro passo. Agora ele tem que comprar o X-salada e vamos supor, sei lá, o refrigerante junto lá da Dona Maria. Beleza, já agregou um produto. Depois, vamos dar um cupom para ele conhecer agora uma outra loja de lanche. Então, uma outra loja de lanche, ele comprou ali também. Perfeito, ele já está, na questão de alimentação ali, ele já está com duas lojas que ele compra. Se uma estiver fechada, ele compra da outra. A chance dele estar próximo no aplicativo já aumentou. Aí a última estratégia para ele virar cliente mesmo do iFood. O iFood joga cupom de uma outra vertical. Então a gente tem uma vertical de lanche nesse exemplo, tem uma outra vertical, sei lá, de sorvete, de sobremesa. O iFood joga cupom para a pessoa começar a comprar alguma sobremesa. E aí agora ela compra o lanche de um ou o lanche de outro nessa vertical. E aí agora ela já está na vertical de sobremesa. Agora ela virou cliente do iFood. Agora ela já está em duas verticais. Não importa se é lanche ou sobremesa, ela vai para o iFood. Então, às vezes você tem um produto, a pessoa não é seu cliente, ela é cliente do produto. Como que eu sei que é meu cliente? Quando ela está consumindo talvez uma outra vertical. Ou seja, um produto que você tem que, entre aspas, diretamente não tem nada a ver com esse produto que ela consome hoje. Aí realmente ela está fidelizada ao teu ecossistema, não só fidelizada a esse produto específico. Isso aqui é muito mais complexo, dá pra gente falar horas sobre isso. É onde o Rappi, quando entrou, por isso que eles não conseguiram ganhar mercado no Brasil, porque o iFood já estava forte em alguns mercados específicos e o Rappi veio com muita vertical, tinha de tudo no Rappi. E aí eles tentou ganhar tudo ao mesmo tempo. Mas tem momentos de negócio que nem o dinheiro faz isso.
O Rappi investiu mais de 50 milhões e não conseguiu emplacar. Por quê? Porque o iFood já estava sólido em algumas coisas. O cliente ideal do iFood, para a gente terminar essa parte aqui, uma curiosidade, sabe quem que é? Não é a pessoa que compra uma pizza na semana ou algo do tipo. O cliente ideal, na época que eu fiz o curso com eles, um dos clientes ideais era o cara acima de 35 anos, gamer ou que trabalha com TI, que é solteiro e mora sozinho. É o meu? Ah, não. Que é solteiro e mora sozinho. Por quê? Esse cara pede café da manhã, almoço e janta no iFood, todo dia. Não sai de casa, porque ele trabalha em casa, e aí ele pede todo dia um monte de coisa. Esse era um dos clientes ideais do iFood, lá na época. Então, beleza, ali é o funil. Você tem que entender, tem que ter um processo depois que a pessoa compra. Como que é o processo do teu negócio depois que compra? Crescimento real e sustentável não é sobre novos clientes todo dia. É sobre fazer o cliente voltar e gastar mais. A pessoa já confiou no teu produto. Aí, em vez de vender para quem já confiou, você quer trazer um outro de novo. O cara já confiou em você uma vez. Então, alimenta, constrói relacionamento com essa pessoa. Playbook de execução, onboarding, o que você faz? Você tem que mapear o momento ahá. Eu gosto disso. O que é o momento ahá? É quando a pessoa fala, ahá, era isso que eu queria. É o momento ahá. Quando que é o momento ahá, Micael? Vou dar um exemplo. Eu vendi... Ontem eu estava falando com uma cliente, ela vende lingerie. Beleza. A pessoa comprou a lingerie, a mulher comprou a lingerie lá na Shopee. Chegou na casa dela. Na verdade, antes de chegar, chegou o código de rastreio. É o momento ahá, o código de rastreio? Chegou a caixa é o momento do ahá? Ela abriu a caixa, ela viu a lingerie. A hora que ela viu é o momento ahá? Aí ela colocou aquela lingerie, vamos supor que é uma lingerie ali para apimentar o relacionamento, o casamento estava meia vida, colocou a lingerie e, enfim, teve uma noite incrível como não tinha muito tempo. Ali foi o momento ahá. Ahá, nossa, era isso, essa peça é sobre ela, não era sobre a peça. Foi tudo que aconteceu no contexto depois que ela estava com aquela peça. Então, qual que é o momento ahá do seu cliente? Depois que você descobrir, o primeiro passo é qual que é ele. Depois que você descobrir qual que é o momento ahá, você vai fazer o mais rápido possível, depois que ele se tornar cliente, ele ter um momento ahá. Depois que você descobrir qual é, você vai fazer mais rápido ele chegar nesse momento. Exemplo para quem tem franquia ou revendedores, momento ahá é o momento que a pessoa colocou pela primeira vez o dinheiro no bolso. É um revendedor de lingerie, vou usar o mesmo exemplo. Primeira vez que aquela mulher colocou 100, 200, 300 no bolso é um momento ahá. Nossa, olha, essa é a renda extra que eu estava querendo. Então você tem que estruturar esse onboarding para acelerar esse momento. Aí pode usar push, e-mail, WhatsApp, vídeo, pop-up e assim por diante. Aqui é um exemplo igual eu dei, né? Um software de gestão, comprou hoje, primeiro login, amanhã, importou os dados, mais 2 dias. Viu o gráfico ali do sistema que ele comprou, mais 4 dias. Aí qual que é o momento ahá? Depois de 4 dias, depois que ele viu os gráficos, depois que ele viu que funciona. Não é o dia que ele comprou, não é o primeiro login, não é quando importou os dados, é quando ele viu que funciona. Nossa, olha, meus gráficos estão nesse sistema. Ahá, esse sistema funciona. Certo? Faz sentido? Sim. Eu penso um pouco mais rápido, eu estou passando um pouco mais rápido, gente, porque é muita coisa, né? E não tem como a gente aprofundar, mas a minha ideia era realmente isso, e abrir na mente de vocês, né? Aí, que nem eu falei, quanto menor o ahá, maior chance de retenção. Cliente que demora para ver o valor do teu produto ou serviço, ele vai cancelar. Isso aí é óbvio. Se você tem produto de recorrência, mas não está tendo recorrência, ele não está vendo valor no teu produto. Ponto. Ponto. Você tem que aumentar o valor do teu produto. Se o cliente já confia, é muito mais barato vender mais para ele do que para conquistar outro. É o que eu falei. Vende para quem já é cliente. Eu tenho um cliente que ele tinha uma base de 15 mil pessoas, cara. E ele não fazia nada com essa base, só ficava lá no Excel. A gente começou a fazer um trabalho com a base, a margem dele era muito apertada, 9,27. Eu falei, cara, se a gente aumentar, se converter 0,5 dessa base, já vai mudar o teu negócio. E foi o que aconteceu. Converteu mais do que 0,5. Por quê? A pessoa já comprou uma vez. É muito mais fácil, ela já confiou no teu produto ou serviço. As automações, então você pode usar muito de automação hoje em dia com a IA para você aumentar a sua base, para você conseguir reter mais os seus clientes. Usar os gatilhos, né? Não preciso nem dizer aí, gatilhos de escassez, urgência, esses gatilhos para a sua base dá muito certo. Oferecer um desconto, oferecer criar um plano de fidelidade,
Dá para fazer muita coisa desse tipo. O exemplo é a Netflix. Começa com um plano básico, depois você quer adquirir o de 4K, que se eu não me engano é R$ 55,90. Qual é os erros comuns? Tratar o onboard como tutorial, não como ativação. Onboard não é só um processo, é uma ativação desse cliente, a venda continua. Tem um monte de empresa que eu entro no setor de Custom Success. Aqui é o suporte. Não, amigo, vocês são vendedores. Não tem nada de suporte aqui. Suporte é o que a gente põe na televisão lá, quando compra ela, põe ali é o suporte. Porque aí o cara vai fazer de qualquer jeito, ele vai achar que o trabalho dele é mandar bom dia no WhatsApp, se a pessoa respondeu bom dia, ele está dando suporte. Não é isso, ele é vendedor. Você vai vender para essa base aqui, ó, tá vendo? Tem 2.000 leads aqui na base que já comprou. Relacionamento. Distribuir sorriso. Vai ficar rindo, se for chamar de vídeo ou presencial, vai ficar rindo, tomando café, comendo bolo, se for presencial. É criar relacionamento. Criar relacionamento. Quando eu visitava médico para prescrição de um cliente que a gente teve, eu treinava o pessoal de campo no quê? Você tem que agradar a secretária, ela que vai abrir a porta para você falar com o médico. Você conhece um médico? A pessoa falava, não. Quem conhece? Que tem ali o relacionamento com ele? A secretária. Vai agradar ela, leva um bolo, leva um chocolate, conversa, pergunta como está o filho dela, como está o marido. Aí criava relacionamento com a secretária. Nossa, olha, surgiu um horário na agenda do doutor, não sei o quê. Abria portas. Então, assim, aí depois outra pessoa nutria esse relacionamento com o médico, com a secretária. Nutria com os dois. Envia um presente no aniversário da pessoa. Gente, tem cliente que eu já tive, e alguns a gente tem, mas já aconteceu mais com os que a gente já teve. Cada fatura, tem cliente que dava 10 pau pro cara por mês. Vamos pôr uma liquidez de 2, 3, dependendo do produto. No aniversário do cliente, o cara não manda um vinho de R$200. Tá de brincadeira. Aí depois perde o cliente. O mercado tá difícil. Não, você quer mão de vaca? Sabe? É umas coisas que a gente tem que falar. O Mel Gibson. Não vou lembrar o nome. Tem um ator de Hollywood. Todo mundo que já fez papel com ele, ele manda, cara. Durante o Natal, ele manda um presente. Eu vi uma atriz falando. É um cara famoso de Hollywood. Ele manda todo Natal um presente. Olha que legal. E aí, quando eu pergunto como é trabalhar com ele, todo mundo ama. Agora não sabe se é porque ele é gente boa demais ou se é porque ele já está na mente das pessoas já. Entendeu? Lembrar da pessoa. Ver no teu produto que você pode dar para o seu cliente, uma lembrancinha, um negócio, faz diferença, cara. Bilhetinho e tal. Quem não trabalha LTV vai viver mendigando CAC. Ou seja, quem não trabalha o tempo do seu cliente, que ele fica com você, vai ficar a vida toda mendigando para trazer mais cliente barato. Por isso que você tem que trabalhar a tua base. Esse cliente tem que durar bastante tempo com você. E a próxima tatuagem, uma outra tatuagem aí para fazer, é o onboard não tem que mostrar o produto, ele tem que mostrar o valor. Qual que é o valor do teu serviço, do teu negócio? Ele não tem que mostrar o produto. O pessoal faz onboarding para ensinar como usar o produto ou serviço. Beleza, é válido, tem que fazer. Mas tem que mostrar o valor do produto. O que esse produto muda na vida da pessoa? Entende? O que vai mudar? E aí sim você vai conseguir fazer a retenção. E o último ponto é a eficiência com produto e time. Como que é a eficiência do seu produto? Como que é a eficiência do seu time? Produto simples que resolve uma dor específica. Qual produto você tem hoje, ou serviço, que resolve uma dor específica? Que resolve uma dor com excelência? Isso é o que vai fazer você começar a escalar. Quando você tiver certeza disso, aí você vai trabalhar mais nesse produto ou serviço e vai te ajudar a escalar. Falando de marketing, a gente falou aquela hora, às vezes a empresa tem facilidade para fazer gestão de tráfego em outras empresas. Cara, faz grana. Tá tracionando, tá rodando, colocou ali uma galera para fazer também, aí você vai atrás de outra coisa. Pacote de social media, fazer manual de identidade, não sei. Mas qual que é o teu produto específico que com excelência você consegue trazer gente? Trabalha nele, é teu filho, cara, é o bebê. O problema é que a gente cria um canal, começa a performar um pouco, a gente já quer abrir outros, a gente fica vivendo a ideia dos gurus da internet. Eu não conheço todos, óbvio que cada dia nasce mais um, mas já conheci alguns já, né, de rede social e tal, e às vezes não é tudo isso que a gente vê na rede social. A gente tem muita alpinista social hoje. O que é alpinista social? A pessoa que vê alguém que tem dinheiro e não tem conhecimento, ela tem muita comunicação, mas não tem conhecimento nem dinheiro,
Então ela gruda nesse. Aí ela suga o dinheiro do cara que não tem conhecimento, fingindo que ela tem conhecimento. Aí quando o cara não tem mais dinheiro, também não tem conhecimento, porque ela não conseguiu passar conhecimento, aí ela vai para outro. O que mais tem começa a observar. Tem muito guru da internet que você vai ver, ele tá andando com o ciclano, daqui uns 3 meses o ciclano não aparece mais no Stories, agora ele tá andando com o fulano. É porque aquele ciclano, ele já arrancou todo o dinheiro, o cara descobriu que ele era picareta e ele vai para perto de outro. Então, qual que é o produto com excelência? Você tem um produto com excelência? Vai atrás. Micael, mas eu preciso ter vários negócios. Precisa, mas primeiro você precisa escalar o teu negócio, pagar as suas contas e a sua empresa ser saudável. Quem aqui quer ter uma empresa saudável? Todo mundo, né? Então, foca nesse produto. Time enxuto, faminto, dono do resultado. Não sai contratando um monte de gente, tá dando certo, time enxuto. Toma cuidado, tem gente que sai aumentando a operação. Nem vou entrar aqui, senão não ia ficar mais 1 hora. Que eu ia mostrar para vocês por que muitas vezes... deixa eu ver até como eu falo isso, né? Porque é difícil... No Brasil a gente usa muito isso. Mas a famosa PJização. A galera põe um monte de PJ para trabalhar como se fosse funcionário lá. Se você for vender o teu negócio, a conta que o cara vai fazer eu tenho 10 PJ que trabalham em horário integral. Ele vai pegar esses 10, como se os 10 fossem te processar, e ele vai ver quanto que seria no processo, tanto que a empresa ia perder com esses 10. Aí ele vai arrancar esse valor e aí ele vai dar o preço no teu negócio. É assim que o investidor faz. PJização, a hora que você for vender o teu negócio, buscar um investidor de verdade, ele vai arrancar um monte de grana no teu negócio. Então, toma cuidado. Você põe um monte de gente na tua operação. Micael, eu vou pôr em PJ porque isso e aquilo. Beleza. Aí a operação está dando certo, um cara desse mete um processo que você ganhou agora, você vai ter que gastar o triplo. Então toma cuidado, time enxuto. Vai fazendo o negócio acontecer. Automação. Tem contratação hoje que é burra. No sentido do quê? Tem como colocar uma máquina, não precisa contratar. Coloca um sisteminha, algo do tipo. Olha no teu negócio, como que tá assim. Gente boa com processo ruim vira burnout. O que é burnout na maioria das empresas que eu já tive dentro? Gente muito boa com processo horrível. E aí o cara é muito bom, ele quer fazer, o processo é horrível e o dono é centralizador. O cara vai ficando louco, não consegue mais dormir, briga dentro de casa, burnout. Burnout, na maioria das vezes, na minha experiência, gente boa com processo ruim e dono centralizador. É o que acontece. Gente boa com processo bom, máquina de crescer. Eu tenho empresa que a gente tem de cliente, tem uma em específico, o dono é gente boa demais, negócio gigante, faturando, e ele fala para nós, cara, o que eu mais quero é colocar alguém na minha cadeira, eu quero colocar um CEO, quero fazer a empresa crescer. Aí abre uma vaga nova, ele passa na empresa inteira, vaga nova, quem quiser pode fazer a entrevista. Então, assim, coisa linda, a empresa roda. Você tem que achar pessoas melhores do que você. Crescimento saudável não vem só de vender mais. Estruturar time, cuidar das pessoas, cultura e tudo aquilo que vocês às vezes já sabem, mas às vezes a gente não implementa o nosso negócio. Cuidar daquele colaborador, né? Cuidar da saúde emocional dessa pessoa, saúde física, dependendo do negócio. Eficiência operacional é o que separa uma startup sexy de uma empresa que dura 10 anos. O que é uma startup sexy? Aquela que você vê e fala, nossa, que negócio incrível e tal. Mas aí, cara, os caras já criam para arrumar alguém. Lembra que eu falei do cara que tem dinheiro e não tem tanto conhecimento? Tem alguns negócios que eu vejo, é assim. É uma grande cortina de fumaça. É um negócio que foi feito para vender. Ou para arrumar alguém para colocar dinheiro. É uma startup sexy. Mas não vai perdurar, porque não tem como. A estrutura não cresce, não tem como performar em escala, porque a entrega é ruim, o cara não consegue fazer entrega. Então, você precisa de uma empresa que vai durar muito tempo. Ferramenta indispensável. E aí eu já vou entrando agora nos últimos slides. Essa aqui eu uso muito. É um SLA. Isso daqui é muito bom para ser a ponte entre o teu marketing e o comercial. Então, beleza, entre os 624 leads. Tá, quantos leads são qualificados pelo marketing? Ou seja, como isso, Micael? Exemplo, entrou ali em um anúncio, tem uma landing page, tem alguma automação para qualificar, como se fosse um SDR que a pessoa fala hoje, né? Que é um qualificador. Eu falo que é um GDD, gerador de demanda. Então, quantos são qualificados? Beleza, então, de 624 leads, 50% não respondeu nem oi. Ele mandou oi no WhatsApp, quando eu mandei oi de novo, nem respondeu mais. Esse lead é qualificado? Ele nem falou nada. Lead aceito por vendas, então teve uma primeira conversa. Não, realmente ele quer entender do produto e tal. Beleza, quantos foi para negociação desses qualificados? E quantos viraram clientes?
Isso aqui é muito bom. Aí você senta com o gestor de marketing, senta com o gestor comercial e bate esses números. Por isso você tem que saber. Se você não souber, o marketing vai falar que a culpa é da venda, do comercial, o comercial vai falar que a culpa é do marketing, vai ficar assim. Então você abre isso daqui, beleza, quantos leads gerou? Quantos foram qualificados? Quantos que foi para negociação? Quantos fechou? É o básico. Outra planilhinha que eu uso muito, eu chamo de CPM, Controle de Produtividade Mensal. É você ver a produtividade do seu time, uma torre de controle. E aí você consegue ver, aqui é um acelerador de respostas. Então, tipo assim, tem 2.000 leads no Excel. Aí, se a pessoa responder menos que 20%, fica no vermelho. Se responder até 70%, fica no amarelo. Respondeu acima de 70%, fica no verde, é automático. Aí eu deixo na televisão. Aí o time vai vendo, cara, tá muito abaixo. Ah, Micael, chegou no final do mês no vermelho. Red flag. Ó, fulano, assim, essa. Ah, segundo mês no vermelho. Dependendo de como for, mandado embora. Gente, é empresa. Tem tanta empresa que eu vejo que fica com um funcionário ruim, gastando o dinheiro dele. Cara, não tá performando, Deus te abençoe, talvez não é o momento, e ponto. Contrata outra pessoa e faz o negócio acontecer. Aí aqui não fechou a venda ou a ativação. Por quê? Aqui é um caso específico. É uso próprio do produto, tá sem dinheiro. Qual foi a ação que deu? Ó, a ação foi dar uma promoção, oferecer um plano de fidelidade. Então aqui eu consigo metrificar tudo da operação. Quantas vezes está fazendo contato, quem está respondendo, quem não está, por que não está respondendo, quem fechou, quem não fechou. E aí fica na tela, o time vê e o time vai entendendo o que está acontecendo. E aqui uma outra ferramenta que eu coloquei, que é a One a One. Alguém sabe o que é One a One? Ou reunião 1 a 1? Levanta a mão, por gentileza. Se você tem uma empresa, tem no mínimo 3 funcionários, você precisa fazer One a One. É uma reunião que você vai sentar com o teu colaborador, você vai começar falando perguntas pessoais e tal, entender um pouco sobre, e depois você vai entrando no negócio. Você vai entender sobre essa pessoa. Cara, como que está a experiência dela, como que estão as demandas, o que ela está achando. Aí você vai entendendo, se tem uma visão para ela ser um gerente, um líder, você vai perguntar sobre isso, se ela tem interesse. É uma reunião para conversar e entender sobre essa pessoa, é 1 a 1, junto com ela. Aí eu uso essa metodologia, eu chamo de CPC. Começar, o que ela tem que começar a fazer, o que ela tem que parar de fazer e o que ela tem que continuar fazendo. Na outra reunião, seja quinzenal ou mensal, a gente conversa de novo. O que ela tem que começar, o que ela tem que parar, o que ela tem que continuar fazendo. Tem muita gente que demite funcionário às vezes, ou fala que o cara não está performando, mas nunca conversou com o colaborador 1 a 1 para entender a pessoa. Entender o que está acontecendo. É o básico. Você tem 2 coisas básicas. Daily, começo da semana, senta com todo mundo, começo do dia, conversa, alinha. E 1 a 1. Se não dá tempo você, coloca um gestor da pessoa para fazer isso. Mas precisa ter a reunião 1 a 1. Você precisa saber o que está acontecendo com essa pessoa. Às vezes é um problema pessoal, ela não precisa te falar qual que é o problema pessoal. Mas você precisa saber que ela não está performando porque está acontecendo um problema pessoal. Agora, não está performando e você não tem ideia de nada do que está acontecendo, como que eu falei, o nome que está no CNPJ é de quem? É o teu. Sabe? O colaborador pode ser o melhor amigo possível. Se a empresa quebrar, ele não vai dar metade do dinheiro dele para te ajudar, amigo. Sabe? A gente precisa fazer o negócio acontecer. Crescimento exige pessoa boa, pessoa com fome no olho, pessoa que quer fazer o negócio acontecer. Esse aqui, como eu falei, né, já simplifiquei para vocês. Gente boa precisa de cultura forte. Tem que ter meritocracia. A pessoa está ali, ela tem que merecer estar naquela posição. Não sobe de cargo por tempo de firma. Esse dia eu conheci uma moça, acho que foi no Atacadão, ela tem 35 anos de Atacadão. Ela não tinha o maior cargo da unidade. Tem empresa que eu conheço que se ela tivesse 35 anos na empresa, ela ia ser o CEO da empresa, por tempo. Não é por tempo, é por capacitação. Vai fazendo um curso, vai aprendendo, vai pedindo oportunidade e vai crescendo. Metas tem que ser claras, tem que ser mensurável, tem que ser atingível. Tem empresário que fala, ó, a meta esse mês é 10 mil. Mês que vem, 1 milhão. Fala, pô, aí você tá quebrando, aí é complicado. Aí ele fala para mim, Micael, será que tem como a gente fazer isso com o time? Meu Deus, como vai fazer de 1.000 para 1 milhão? Não tem como. A meta ela tem que ser atingível, tem que ser mensurável, tem que ser relevante. Então tem que desenhar isso com o colaborador. Feedback sincero, como eu disse, na reunião 1 a 1. Vamos lá, qual que é o erro comum? Escalar time antes de escalar receita. O cara quer aumentar time, não aumentou a receita ainda e quer aumentar time. Criar burocracia para tudo. Colocar a gente em cima de processo podre. O processo está horrível, não funciona.
O cara fica mudando o colaborador. O problema é o processo, não é as pessoas. O processo está ruim, o processo não está funcionando. Depender de 2 ou 3 pessoas-chave. Micael, tem uma pessoa-chave na minha operação. Sem ela o negócio não acontece. Sabe o que você vai fazer? Quando ela for tirar as férias, você vai pegar uma outra pessoa e vai testando naquela posição dela. Quando ela voltar, ela pode voltar para a mesma posição. Mas não fica dependendo de uma pessoa-chave, não. Porque a hora que ela descobrir que ela é a chave, aí vai ser como se ela virasse o dono no teu lugar. Aí ela vai começar a pedir aumento, ela quer isso, ela quer aquilo lá. E aí ela fala que se você não fizer isso, ela vai sair. Aí dependendo, ela vai sair e vai levar os teus clientes. Enfim, um monte de coisa pode acontecer. Então toma cuidado. Você tem que ter o jogo de cintura na operação. E medir coisas que não importam. Aqui a régua é alta. Quem performa, cresce. Quem não performa, dança. É sobre isso. Você performa, você cresce. Não performa dentro da sua empresa, né? Você fala, cara, não tem como a gente continuar junto. E a tatuagem é, eficiência não é cortar custo. É maximizar resultado por real investido. O que é eficiência? Eficiência é eu fazer o maior número de dinheiro ali. Então eu pego o dinheiro que está entrando, em vez de eu ficar só pensando em cortar custo, eu testo. Lembra que eu falei daquela parte dos testes? Tá dando certo aqui, eu faço a mesma coisa em outro canal. Começou a dar certo aqui, tá performando, eu faço a mesma coisa em outro canal. Ou em outro negócio do ecossistema. Não fica só querendo encher a caixa ali de dinheiro. Pega uma verba e testa. Vai fazer um negócio. Não fica dependente de um canal. Não fica dependente de uma forma de fazer o dinheiro. Vai testando outros canais no teu negócio. E para terminar, um case real. Isso aqui é um cliente. A Laura está aqui, eu sou cliente dela, né, da Data Defense, trabalho com LGPD, e eu sou cliente dela e ela é cliente da minha empresa. E aí quando eu estava fazendo o slide, eu até conversei com ela ali, falei, meu Deus, tomara que eu não esteja vazando dados aqui, né, imagina? Mas aqui não, tá tudo tampado, tudo certinho. Cara, essa empresa estava faturando 162 mil em março do ano passado, 2024, estagnado, negócio não ia e tal, 1.600 revendedores, em média 80 ativos por mês e todo aquele negócio. Micael, a gente precisa fazer alguma coisa e tudo mais. Primeiro passo, a gente começou a estruturar os revendedores que já tinham, então criamos ali uma reativação para quem não estava ativo. Lembra que eu falei, trabalhar com quem já está dentro? Eu faço isso, a primeira coisa, trabalhar com quem está dentro. Vamos recuperar. Já está dentro, se recuperar 1% já valeu a pena. Sim ou não? Sim. Fomos, beleza, segundo mês, 208 mil. Opa, peraí. Beleza, aí a gente faz o quê? Vamos otimizar isso aqui. Colocamos um colaborador, já se pagava, vai lá, intensifica, trabalha com quem está dentro. Beleza. Intensificou desse daqui, aí, próximo mês, 267 mil. Aí eu falei, beleza, aqui já está certo, agora vamos ver outra forma. Aí eles tinham um produto que era o que mais vendia, e eles ficavam refém daquele produto. Porque a fórmula era produtos que tinham uma fórmula, e um dos componentes da fórmula existia grande chance de ficar em falta no Brasil, nos próximos meses. E aí eles falaram, cara, é o produto-chave, 70% da renda vem desse produto. Aí eu falei, cara, a gente precisa emplacar um outro. O que a gente fez? Peguei um produto que era muito bom, que poderia emplacar, pegamos todo mundo que já fazia revenda, que reativou e tarará. Eu criei pela primeira vez uma amostra do produto que vendia muito e tal. Falei, agora tem amostra para você distribuir para o pessoal. E nananana. Porém, na hora de comprar a amostra, é um kit. E no kit ia a amostra desse outro produto que eu queria que emplacasse. Então eu falava, cara, se você não quiser vender, que você não acredita, pelo menos usa, mas faz algo que vai junto, vai jogar no lixo. Fizemos isso, volume, um monte de amostra, esse produto indo junto. Aí eu ia falando, e aí, você usou o produto lá? Ah, eu usei, rapaz, acho que funciona mesmo. Cara, começa a vender ele é bom igual o outro, começa a vender. Cara, dá pra prima, dá pro vizinho, dá pro cliente. Resumindo a história, no outro mês, 309 mil. Começou a emplacar aquele outro produto. No outro mês, aí eu já pulei tudo, né? Perdão. De junho, aí foi aumentando, chegou em novembro, Black Friday, fizemos 837 mil só desse canal. Esse produto que a gente começou a emplacar hoje é o número 1 da empresa. Produto sólido, não tem problema, porque a formulação a gente tem, a matéria-prima tranquila no Brasil, a margem é muito maior do que o produto que era o primeiro. Então o que isso aqui é estratégia, a empresa precisa de estratégia. Não adianta você fechar o olho ali e fazer de qualquer jeito. Eu falo assim, não funciona o método Steve Wonder, fecha o olho lá, não tem como. Beleza? Desafio. Escolha uma das 3 alavancas que eu ensinei e execute essa semana. Põe no teu negócio essa semana. Recorrência, testar um novo canal, fazer um momento legal com o meu time. Escolha uma delas. Isso vai definir o teu jogo, vai mudar o negócio. Crescer dói, mas ficar parado... Crescer dói, mas ficar parado mata. Você vai continuar no PowerPoint,
ou vai para cima? Vai para o campo? Certo? Pessoal, esse é meu Instagram. Quem quiser, entra lá. Pode me seguir. E aí, se você quiser, você vai me mandar uma mensagem. Quero um diagnóstico do meu negócio. Se o teu negócio tem só você está começando agora e tudo mais, eu faço uma mentoria individual para entender do teu negócio ali a tua visão. Porque, por enquanto, só você que está atuando e tal. Agora, se é um negócio que já tem mais de 3 colaboradores, que já roda uma grana e tudo mais, você quer tracionar, aí eu faço um trabalho junto com a empresa. Tá? Então, manda uma mensagem lá, vai ser um prazer falar com vocês. Tamo junto. Valeu! E aí, quem entendeu um pouquinho qual pode ser o gargalo da sua empresa, da sua marca? Acredito que todo mundo tá com nó na cabeça e querer vocês colocar em prática. Agora a gente vai almoçar. São 1h12, então 2h15 eu peço que todo